Hoje eu estava brigando com a 81, que eles são participativos também abertos. Mas eu não sei o que está acontecendo e que é duas só que está abrindo fone, não abre câmera, tudo bem. É um direito do aluno. Mas isso aí é com a escola, não é comigo, né? Mas pelo menos o fone. Aí, muito mal abriram, botaram o chat, bom dia. Depois não abriram o fone só para dar bom dia também, depois sumiram. Sumiram da aula. Falei, gente, o que é isso? Depois, em matéria nova, é período composto por coordenação. Depois a gente fica com dificuldade, a gente não sabe, né? É um problema sério. Vamos lá. Olha só, deixei algum dever para casa? Comecei minha matéria nova? Não. Abra o meu livro. Professora, você deixou aquele exercício com um ponto. Mas esse eu já corrigi. Esse eu dei um ponto, todos participaram. Dessa vez eu fiz isso. Faltam duas questões. Faltam duas questões? Pro pessoal que você Faltou a 3 e a 4. Faltou a 3 e a 4 para a senhora corrigir. Falta a 3 e a 4. Uma é passar para a voz passiva analítica. Vamos ver se eu me lembro. E a outra é... Para fazer função sintática. Análise. E essa análise sintática aí vai ser pesada, hein? Eu não fiz. Caramba. Alguém conseguiu fazer a análise sintática? Aqui na sala? Você não assistiu a aula ainda presencial, não, né? Qual é seu nome? Emanuel? Legal, Emanuel. Seja bem-vindo. Emanuel tá presencial? Emanuel tá. Legal, gostei. Gente, tá difícil, não tem mais como fugir. A gente só tem que se cuidar. Mesmo se cuidando, a gente ainda corre o risco. Não tem mais como ficar trancado dentro de casa, mas nós precisamos de distanciamento. Que o principal é distanciamento, tá? E os jovens estão se aglomerando cada vez mais. E esses jovens que estão trazendo para casa, transmitem para vocês, que tem irmão mais velho, que vivem em balada, grupinhos, tomando cerveja. Tanto que nós já estamos vacinando as jovens acima de 18 anos, e nos países lá fora, daqui a pouco vai chegar ao Brasil, já estão vacinando acima de 12 em diante. Estão começando a querer vacinar de 12 em diante, né? Porque tem até criança pequena já com Covid, né? Lá fora, então. Então, isso tudo, quando noticiam, né? Botam nos jornais, nas manchetes, é bom a gente ler, se interessar, porque eu escutei, antes de ontem também, que já estão pensando em vacinar crianças acima de 12 nos Estados Unidos, começar a vacinação. Mas para isso tem que aumentar a quantidade de vacina. Mas até vocês futuramente vão ter que tomar. Tem jeito não, vai ser igual a vacina da dengue, essas vacinas que a gente tem, que a gente é obrigado a tomar todo ano, nem que seja uma vez por ano, a gente vai ser obrigado a tomar. Daqui para frente, a gente vai precisar tomar essa vacina como rotineira. Estados Unidos, quem já tomou a segunda dose, já estão tirando a máscara. Não é o caso aqui, tá? Mesmo que tenha tomado a segunda dose, ainda não podemos tirar a máscara. Sabe por quê? Porque a vacina que nós temos aqui não é a mesma que tem lá. Eles estão tomando, se não me engano, aquela dose única. Aquela é mais forte. São 2 doses da deles. Não é a Coronavac e muito menos a AstraZeneca. Mas acontece que a vacina deles já não é a mesma nossa. A nossa tem 64%, 63% de segurança, assim mesmo não é segura. E a AstraZeneca ela está dando outros problemas de saúde, né? Está dando trombose, problema de coração, depende do organismo das pessoas. Então, vai ser difícil a gente arrancar essa máscara, né? Deixa eu não quero nem lembrar. Eu passo mal só em pensar que eu tenho que ficar com essa máscara quanto tempo a mais. Eu não aguento mais. Primeira coisa que eu faço quando eu entro eu entro no meu prédio, arranco. Não aguento. Dentro de casa, não tem máscara para mim. Nossa, professora, eu lembro até hoje. No início da pandemia, no início da quarentena, eu saía com vergonha de usar máscara. Hoje em dia, eu me sinto sem nada sem a máscara. Não, ela me sufoca. Ela me sufoca. Mas eu só uso máscara para tudo. Mas quando eu chego em casa, não tem máscara. Eu arranco, não aguento. Tanto que está nas costas.
Fica 7 horas da manhã até 10 para 1 com máscara. Tudo bem, tem outra ali para trocar. Mas eu me sinto sufocada, porque eu tenho que aumentar a voz, fico cansada, porque o tom da voz tem que ser mais alto, mais forçado, você força pela voz. E tudo, né? Porque muitas vezes você quer falar com o aluno não escuta. Você Bom dia, Regina. Bom dia, meus amores. Tudo bom? Eu estou ouvindo você falar da máscara aí. Eu tenho que usar máscara até dentro de casa. Eu uso máscara até dentro de casa. Eu não aguento desse mais. Eu arranco, eu não aguento. Mas eu já acostumei, porque meu marido, né, é grupo de alto risco, então eu tenho que usar e já acostumei, já não saio nem em momento nenhum. Até durmo às vezes com máscara. Ai, ela me sufoca. Eu me sinto sufocada. Não aguento. Eu tenho que arrancar. Dele, né? Isso aí é costume. Mas é porque eu quase não estou saindo de casa, não tenho contato, só saio para trabalhar. Também não saio, não, para lugar nenhum, só para trabalhar, só para a escola. Aí volto para casa, me esterilizo, aí eu não boto a máscara, não consigo. Mas isso é muito bom adaptar ela, porque o que eu estou falando para eles, futuramente a gente vai ter que usar até conseguir uma vacina que seja como os Estados Unidos, né? Uma vacina que combate 100% o vírus. Mas a vacina dos Estados Unidos, Regina, é a mesma daqui. Não, eles não é a Coronavac, não. Não é Coronavac, é deve ser a AstraZeneca. Pfizer. A Pfizer, ou a Oxford. Eles estão tomando a Moderna ou da Johnson Johnson. Eles da Oxford. Mas não. Eles estão... O povo é muito consciente, né? De não se aglomerar. Então, agora, eles estão fazendo um teste, né? Vendo as pessoas que tomaram, tirar a máscara para ver como é que vai ser o resultado. Para ver se eles estão fazendo um teste. Mas é um país desenvolvido, né? E já estão vacinando até crianças já, a partir de 16 anos. Acho que é 12 anos. Eu falei para eles sobre isso. Eles estão pensando 12 anos já estão vacinando criança. Né? Então, não tem jeito. Nós temos que... Olha, eu tomei a primeira dose da Coronavac, a segunda não tem para mim, sumiu. A minha também sumiu. A segunda dose para mim também sumiu. Sumiu também. A minha mãe, né? Uma dose. Já venceu para dose e não conseguiu a segunda. 92 anos, não consegue tomar a segunda. Não consigo a segunda. Não consegue a segunda dose. Sumiu, saiu de circulação. Né? Vamos esperar, pedir a Deus. Vamos esperar para ver. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai encarando aí com máscara, paciência, pedindo a Deus para nos livrar disso. É verdade, é verdade. Tá bom. Não. Tá, minha linda. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, tchau, minha linda. Pessoal, olha só. Vamos corrigir as 2 questões que faltam. Eu vou corrigir agora e vou fazer aquela função sintática, que hoje tem matéria nova, tá? Então, vamos lá. Eu vou para o chat. Cadê meu pendrive? Alguém lembra? Acho que está no pendrive. Se eu botei no pendrive, não lembro. Deixa eu ver se eu botei no pendrive. Deixa eu ver se eu coloquei a questão. Eu coloquei no pendrive. Acho que eu não... Coloquei no pendrive a questão. Acho que não se lembro. Então, ditam para mim, eu vou no chat. Vamos lá. Aqui é para abrir o pendrive, mas acontece que eu não lembro se eu botei na apresentação. Qual é a penúltima questão que falta? Fazer a função sintática. Qual é a frase? Não. A primeira, a penúltima. Acho que é passar para a voz passiva ou dar a função sintática por nuvens de gafanhoto. Vê no exercício. É o último exercício que eu não acabei de corrigir as 2 questões. Uma, eu sei que a última é fazer a função sintática que eu vou fazer. E a penúltima, acho que é para dar a função sintática por nuvens de gafanhoto. Vê se é isso. Emanuel, você copiou? Vê se é essa questão. A função sintática, acho que de nuvens de gafanhoto. Vê para mim. Regina, não tem isso, não? Tem não, professora. Quantas questões eu dei para vocês? 4. Aí Qual é a a gente fez terceira? 1 e 2. A terceira é faça a análise sintática por extenso das orações. Letra A.
Discutia-se sobre o mesmo problema. Tá, pera um instantinho. Qual é a 4? A 4 é para passar as orações para voz analítica e sintética. Analítica sintética. Tá, então vamos para 3, então. Vamos lá. Me dá a oração, vou fazer a função sintática, então. Vamos lá, Regina. Vamos fazer a nossa função sintática. Vamos lá, é a questão 3. 3, está compartilhando, vou compartilhar. Eu estou no chat, não tem problema. Vamos lá, questão 3, eu vou fazer a função sintática, tá? Função sintática. Vocês me ajudem aí, me dá só a oração. Peraí, está uma letra maiúscula aqui, mas tudo bem. Deixa eu botar o cedilha aqui. Função sintática. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Acho que é o F que saiu minúsculo. É F maiúsculo. Pronto. Vai para vocês. Me dá a oração. Discutia-se sobre o mesmo problema. Não sei por que está saindo maiúsculo ali, minúsculo aqui. Vamos lá. Discutia. O seu Capilock não tá ligado, não? O meu tá o quê? É Capilock. É um em cima da setrinha para cima e tá escrito fixa, deve estar ligado. Tá. Vamos lá. Tá certo. Discutia, essa é a letra A que eu vou fazer agora. Letra A. Discutia. Repetem. Sobre o mesmo problema. Deixa o Manuel falar para falar. Essa é para fazer a função sintática. O mesmo problema? Discutia-se sobre o mesmo problema. É isso? Pronto. Essa é a primeira. Tem mais uma coisa? E termina em problema. Termina em problema. Deixa eu fazer a função dessa sintática primeiro. Primeiro vamos ao sujeito. Vamos lá, sujeito. Se tiver na voz passiva sintética, o sujeito é paciente, tá? Era objeto direto que troca de lugar, então o sujeito agente ele vai ser substituído pelo pronome passivador. Discutir mesmo não sabendo quem é. O sujeito? Porque aí Não, olha só, presta atenção. Se você não sabe quem pratica a ação, você não vai ter pronome passivador. Você vai ter índice de indeterminação do sujeito. Sujeito desinencial. Então, você não vai passar para voz nenhuma. Você só vai passar para passiva analítica e passiva sintética com pronome passivador. Eu preciso do meu pronome passivador. Tanto da sintética para analítica para sintética. A analítica, ela vai fazer a troca do agente, sujeito-agente com sujeito-paciente. Você consegue passar para a voz passiva sintética tendo a voz passiva analítica. Então, você vai omitir o sujeito-agente. Ou você pode ter também um sujeito desinencial, embutido no verbo, mas você sabe quem pratica a ação. Isso eu já falei aqui para vocês. Caso você não tenha um sujeito, você não sabe quem pratica a ação, você tem um sujeito indeterminado. Então, não é pronome passivador, é índice da indeterminação do sujeito. Então, você não tem voz passiva sintética. Tá? É isso que nós temos que prestar atenção. Discutia-se sobre o mesmo problema. Eu quero saber se essa frase tem objeto direto. Eu acho que não, professor. Não tem não. Eu tenho uma preposição. Discutia-se sobre quem? Discutia-se sobre que? Discutia-se sobre o quê? O mesmo problema. Então, eu tenho que saber a função sintática do mesmo problema, se é objeto direto ou objeto indireto. Objeto indireto, não? Objeto indireto. Se tiver objeto indireto, eu não tenho voz passiva. Não tenho voz passiva. Eu tenho sujeito indeterminado. Tá? Não tem voz passiva. Agora, se eu tiver um objeto direto,
Eu tenho voz passiva. Então, vamos lá. Sujeito, não sei quem pratica a ação. Indeterminado. É isso? Vou colocar, não posso tirar o núcleo porque eu não tenho. Predicado. Vamos ver se vai sair certo aqui, hein? O óculos está embaçando. Predicado. Vamos colocar predicado, nominal, verbal, verbo nominal. Não tenho predicativo, então está descartado predicado, verbo nominal. Não é verbo de ligação. Portanto, então eu vou chamar de predicado verbal. Ok? Então, vou colocar discutia-se sobre o mesmo problema. Quem discute, discute alguma coisa, mas discute algum assunto. Vamos ver se nós estamos na linha certa. Pronto. Discute alguma coisa sobre, né? Também podemos discutir, quem discute sobre algum assunto. Então, vamos lá. E agora, núcleo do predicado. Núcleo do predicado, quem vai ser? É o discutia? Problema. Discutia. 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 Mas, professora, mas discutir se não é o sujeito? Não, o sujeito não pode ser o verbo. Não tem sujeito. Não tem. O sujeito é indeterminado. Não tem É, sujeito. desculpa, Ney. Ele não fala sobre quem está discutindo. Não tem sujeito. Olha só, botam sempre isso na cabeça de vocês. Verbo, ação ou estado não vai ser sujeito de oração nenhuma. O sujeito ele está embutido no verbo, mas não quer dizer que o sujeito, quando você retira o sujeito da oração, você tira o verbo. Está errado. O verbo ele faz parte do predicado. Ele vai te dar a localização do sujeito, ele vai dizer que é um sujeito para você através das suas perguntas, feita antes dele, para ele. Antes do verbo, para o verbo. Ele vai te dar a resposta. Mas ele não pode ser taxado, nem colocado como resposta de sujeito. Você já errou a questão. Tá? O verbo, ele te diz quem é o sujeito. Ou diz, ou então ele omite. Mas ele não pode ser considerado como sujeito. Então, vamos lá. Núcleo do predicado. Eu vou colocar o verbo discutia. Tá? Esse se que aí está, eu não sei quem pratica a ação. Então, discutia-se sobre o mesmo problema. Alguém discutia. Se eu tirasse o sobre, discutia o mesmo problema. Aí seria objeto direto. Discutia o quê? O mesmo problema. Aí eu colocaria como objeto direto, núcleo do objeto, mas só que eu tenho o sobre. E nós temos alguns verbos que ele é bitransitivo. Ele pede tanto o transitivo direto quanto o transitivo indireto. Tá? Então, esse se que aí está, eu não sei quem discutia, eu vou dizer que o se, não vou dizer que é pronome passivador, senão eu vou estar errado. Eu vou chamar de índice. Índice de indeterminação do sujeito. Isso. O sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Não terminei a frase. Sobre o mesmo problema. Quem discute, discute sobre alguma coisa. Então, vamos colocar como objeto. Se eu não tivesse a preposição, objeto indireto. Vamos colocar sobre o mesmo problema. Pronto. Agora vamos botar o núcleo do objeto. Núcleo do objeto. Do objeto. Oi, amor? Fala, coração. Fala, Maria Clara. Eu não ouvi, fala.
Núcleo do objeto indireto vai ser o que, gente? Problema. Pronto. Então, nós temos um verbo transitivo indireto. Acabou? Agora vamos chamar os nossos adjuntos adnominais. Adjunto adnominal. Vamos pegar a oração toda, tá? Discutia-se sobre. Então, vou pegar o e o mesmo, né? O mesmo está acompanhado do o. O mesmo aí vai ser um pronome. Só os dois. Espera aí. Adnominal. Quem acompanha o núcleo, os adjuntos adnominais. Pronto. Sobre, não vai ter função sintática, porque é preposição, e faz parte, já está ali no objeto indireto. Tá? Agora vamos a B, né? Da 3. Foi para casa, né? É um pouquinho complicado, né? Conseguiu acertar, Emanuel? Mas é assim que a gente consegue. Erra um pouco, acerta outro, erra um pouco, acerta outro. Quando vai ver, acerta a questão todinha. Para vocês terminarem, vocês me darem agora a B. Vamos ver qual é a B. Quer digitar para mim, Emanuel? Com a chuva? Vai. Vindo? Ah, vírgula. Está no plural? Suspenderam? Suspenderam o quê? Suspenderam. Isso, tá certo. Vai falar com você. Eu dei só 2 para vocês? Vamos lá. Seriam só 2 porque a número 2 já foi grande. A 2 foi grande, né? Foi. Mas ainda tem mais uma ainda. Vamos lá. Sujeito da oração. Sujeito. Quem suspendeu os jogos? A chuva? Não. Quem suspenderam os jogos? A chuva não é. A chuva é adjunto adverbial. Com a chuva. Não tem. Alguém, gente, presta atenção. Alguém suspendeu o jogo. Não vai ser a chuva que vai suspender um jogo. Quantas vezes tem jogos aí com maior temporal? É algum dirigente, algum prefeito, alguém com mais poder, lógico, não é a chuva. Devido à chuva estar muito forte, alguém, um dirigente do clube, ou a justiça, ou a prefeitura, suspendeu o jogo naquele local. Aí sim, teve um ser que foi lá e suspendeu. Agora, a chuva, ela foi uma consequência para que o jogo fosse suspenso. Aí sim, ela foi uma consequência, é diferente. Então, a chuva não é sujeito. Se eu botasse a chuva surpreendeu os jogos, a chuva, quem surpreendeu os jogos? A chuva. Aí sim, mas eu coloquei uma vírgula e botei ainda acompanhado de uma preposição, com. Então, não é a chuva que suspendeu o jogo. Alguém suspendeu. Quem suspendeu os jogos? Não se sabe. Quem disse que você não sabe? Você não sabe.
Quem professora, disse? tá na prova, não sei. Olha só, a regra é clara. Sujeito indeterminado, ou vem com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser, chamado índice da indeterminação do sujeito, ou terceira pessoa do plural, sem a partícula ser. Portanto, tem um ser aí, gente. Eu já falei isso para vocês. Surpreenderam-se. Não é regra de sujeito indeterminado. Então, você tem sujeito? Tem. Suspenderam o quê? Os jogos. Você tem sujeito? Tem. Cadê o nosso sujeito? Os jogos? Tá preso? Não, os jogos é sujeito paciente. Depois nós vamos colocar como sujeito paciente, tá? Primeiro eu vou fazer a função sintática normal. Depois eu vou acrescentando a mudança. Então, olha só. Com a chuva, suspenderam os seus jogos. Sujeito desinencial é o nosso sujeito agente. Tá? Nosso sujeito desinencial. Podemos colocar, vou colocar entre parênteses, eles. Não é o verbo, eles. Agora eu vou colocar predicado. Depois eu já vou incluir também aqui a função sintática da voz passiva. Predicado verbal. Vamos colocar suspenderam com a chuva. Tem que entrar, a junta verbal entra no predicado. Com a chuva, vai estar no início, no meio ou no final. Com a chuva, vou colocar suspenderam. Professora, o sujeito seria os jogos, não? É, mas o sujeito o quê? Simples, não? Não, Ela não. disse sujeito paciente. É sujeito paciente que eu vou colocar ainda. Alguém suspendeu o jogo, tá? Foi um dirigente do clube, foi o próprio diretor ou presidente dos times, dos clubes dos times. Alguém suspendeu. Você sabe que existe alguém ali. Ele suspendeu. Eles suspenderam. Para isso o verbo está na terceira pessoa do plural. Eles. Quem são eles? Os dirigentes dos clubes que vão jogar. Por exemplo, a FIFA. Posso colocar também que teve a entrada da prefeitura do local. Eles suspenderam. Uma turma, que digo assim, que está no comando. Então, você sabe quem está no comando de cada time, você sabe quem está no comando para suspender os jogos, só com o poder deles que podem suspender. Fora isso, ninguém pode ter jogo nenhum suspenso. Não é isso? Seria o sujeito implícito aí, não? O sujeito está implícito. Quem é meu sujeito implícito? Tá já na tela para vocês aí no chat. Eles. Eu botei entre parênteses. Sujeito desinencial. É desinencial, implícito, oculto, como vocês quiserem. Ah, tá. Entendeu? Então, vamos lá. Vai o predicado para vocês. Predicado verbal. Agora eu vou colocar objeto direto, no núcleo do predicado. Vamos lá. Núcleo do predicado. Suspenderam. 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 Vai para vocês. Quer ver eu passar para a voz passiva analítica? Os jogos foram suspensos por ele. Aí eu tenho com a chuva. Então, eu posso botar com a chuva, os jogos foram suspensos por eles. Pronto, passei para a voz passiva o quê? Analítica. Então, eu tenho uma voz passiva sintética. Eu já estou fazendo a função citada da voz passiva ativa. Perdão, da voz passiva... da voz passiva não, da voz ativa. E vou incluir agora também a análise da voz passiva sintética. Nós estamos com uma frase na voz passiva sintética. Mas eu não posso esquecer que ela tem uma ativa, tá? Então, vamos lá. Núcleo do predicado suspenderam. Vamos colocar a função sintática do ser, já que eu consegui passar para ativa, direto da sintética. Passei para passiva, depois passei para ativa. Eu vou chamar de pronome apassivador, tá?
pronome, apassivador, pronto, vai para vocês, e objeto direto. Objeto direto. Vamos colocar os jogos. Agora, vou colocar adjunto adverbial. Adjunto adverbial com a chuva. Também no adverbial de modo, né? Vamos ver. Também dá tempo com a chuva, né? Devido com o modo que ela está caindo, está enchendo tudo. Pronto. Agora eu vou colocar... Eu coloquei pronome passivador, agora eu vou colocar na análise de voz passiva sintética. Vamos lá. Voz passiva sintética, que já está na voz passiva sintética. Por que eu fiz separado? Para não confundir vocês. Tá? Eu poderia analisar só na voz passiva sintética, mas mostrei para vocês que tem uma ativa e o sujeito da ativa. Vamos lá. Vou colocar o sujeito. Vou colocar sujeito paciente, que é o meu objeto direto. Vamos colocar os jogos. É para ficar tudo junto, mas eu botei dividido assim para vocês terem uma noção. Núcleo, preciso do meu núcleo. Núcleo do sujeito paciente. Núcleo do sujeito. Vamos botar paciente. Eu vou colocar jogos. O verbo. Vamos colocar verbo na voz passiva sintética. Verbo na voz passiva sintética. Eu vou colocar o suspenderam, né? Discutiram-se, né? Não, suspenderam. É porque não está aparecendo aqui para mim mais. Suspenderam-se. Gravem isso. Na voz passiva, o verbo vem na terceira, pode vir na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser, passiva sintética. E pode vir também na terceira pessoa do plural acompanhado do ser. Mas o sujeito indeterminado não pode aparecer com o verbo na terceira pessoa do plural acompanhado da partícula ser, só sozinho, tá? Sozinho, e você não sabe que praticação. Eu já descobri que em praticação, porque eu passei para a voz passiva analítica e depois passei para a voz ativa. Por isso que essa passagem que eu fiz, eu tirei já, agora eu tirei o sujeito paciente. Né? A voz passiva sintética não tem agente da passiva e não tem o sujeito agente, não aparece, ele está embutido no verbo. Tá? Então, quando ele é sujeito desinicial, eu sei, a gente sabe que ele existe. E sabe até quem é. Então, vamos lá. Voz passiva sintética, surpreenderam. Já coloquei os jogos e o adjunto adverbial, que não vai mudar, né? Adjunto adverbial. E com a chuva. Agora eu pergunto uma coisinha a vocês. Continuo tirando o adjunto antinominal? Sim, senhora. Adjunto. Professora, você já tinha colocado adjunto adverbial? Só quando eu fiz a análise comum. Agora eu estou fazendo da voz passiva. É a mesma coisa com a chuva. Não precisa, você quer ver? Olha só, isso é para não confundir vocês. Mas sabe o que você pode fazer? Você não precisa fazer toda a função de novo. Só bota a voz passiva sintética, bota o pronome passivador, que é o ser, coloca o sujeito paciente, o núcleo do sujeito paciente, e não precisa botar mais o adjunto adverbial. Vou até tirar, pronto. Eu já coloquei na primeira. Mas precisa colocar o verbo na voz passiva sintética, né? Beleza, eu coloquei, tá aí para vocês aí, ó. Verbo na voz passiva sintética, surpreenderam-se. Pronto. Mas por que não botou a voz passiva ou ativa ou reflexiva na letra A? Porque lá não tem.
A letra A não tem. Você tem que ver se você tem a voz passiva sintética na frase. Na letra A é sujeito indeterminado, não é isso? Vê só para mim, Camilinha. Vê se não é sujeito indeterminado. Então, não tem voz passiva. É índice de indeterminação do sujeito. Tá? Na letra A não tem. Então, eu só vou tirar o adjunto nominal, que é o mesmo, tá? A mesma coisa. Se você já colocou a mesma coisa que eu estou colocando, não precisa repetir. Só bota na primeira função sintática que eu fiz, da letra B, só coloquem os termos que nós não tínhamos colocado ainda. Agora, o que nós já colocamos, não precisa repetir. Tá? É assim que vocês vão fazer a função sintática. Ah, professora, mas como é que eu vou saber que está na voz passiva? Quando eu tenho um C, são 2 detalhes que vocês vão ter que analisar. Um é saber se é pronome passivador ou se é índice de indeterminação do sujeito. Eu falei isso para vocês, que o C tem 9 funções sintáticas. Nós estamos com 2. E vamos entrar em orações, vai entrar mais uma, que é condicional. Vai entrar mais uma função sintática para o C. Então, na função sintática, quando você está fazendo da oração, você não pode pegar o C e jogar fora. Você tem que analisar o C, não tem como fugir. Tá? Aí você analisando o C, chegou como pronome passivador, não tem saída. Vamos ter que fazer a análise da frase da voz passiva sintética. E qual é a última questão agora? Vem a número 4. Então me dá a oração. Recomenda-se a vacina a partir dos 6 meses. Ô, Regina, Oi. ali você colocou a adjunta adnominal, só que esse adjunto adnominal é da letra A. É da letra A? E qual é a da Bia? É porque saiu do chat aqui, porque vão fazendo a função sintática. Peraí. Peraí que eu vou voltar lá. Qual é a adjunta adnominal da letra B? A chuva? Não. A de chuva. Com a... Tem adjunta adnominal? Tem sim. Na B não tem adjunto de nominal, não tem, não? Tem que ter. Você não tem o jogo? Os jogos? A chuva? Então, esse A é artigo e o os é artigo. Então, adjunta adnominal, sim. Tem adjunta adnominal, sim. Só que eu peguei o adjunta adnominal da letra A. Eu troquei. Eu peguei da letra A e não é. O e mesmo é da letra A, não da letra B. Da letra B é a de a chuva e os de jogos. Tá? O adjunto adverbial também traz a adjunta adnominal. E nós, lógico, tirando o núcleo do objeto, o que sobra é a adjunta adnominal. Mas preposição não entra no nosso esqueminha, não, tá? Preposição não pode ser adjunto adnominal. Tá? Então, recomenda-se a vacina para menores. É isso? É? A partir dos 6 meses. 6. A partir junto dos 6 meses. Pronto. Agora vamos lá. Primeiro eu tenho que localizar o objeto direto. Se não tiver, não tem voz passiva. Nem analítica, nem sintética. Lembra que eu falei para vocês? Gente, na aula passada, se vocês não conseguirem o objeto direto, coloque que não tem como passar para voz ativa, nem voz passiva. Recomenda-se o quê? A vacina. Então, eu tenho objeto direto. Então, vou passar para a voz passiva analítica. Vamos lá. Voz passiva. Analítica primeiro, tá? Então, vamos lá. Alguém recomenda. Então, eu vou passar para a voz passiva analítica. A vacina. Gente, vai me ajudando, hein? Preciso de um auxiliar.
Eu recomendo, tu recomendas, ele recomenda. Presente, então eu vou botar o verbo também, tá? No presente, auxiliar no presente. Vamos usar o verbo ser ou estar, mas de preferência o ser. A vacina é recomendada, vai para o particípio. É o único, vamos colocar formas nominais, que pode variar de singular, plural, masculino e feminino. É o particípio, tá? Então, é recomendada. Agora, a partir... Vamos colocar dos 6 meses. Você botei 6 meses ou 6 anos? Meses. 6 meses. Aí eu vou assim, por eles. Ou por ele. Ah, mas eu posso votar por ele? A vacina é recomendada a partir dos 6 meses por ele. Sabe quem é ele? Pode ser pode ser o governo, pode ser o que for. E nós temos aqui um pronome passivador. Recomenda-se. Você sabe quem vai recomendar? Não, eu vou tirar esse sujeito aqui. Mas cadê meu agente da passiva? Recomendada a partir de 6 meses. A partir de 6 meses, tá? Vou deixar sem o meu agente aqui. A vacina é recomendada a partir dos 6 meses. Aí eu posso botar recomenda-se a vacina a partir de 6 meses. Pronto, passei para a voz passiva analítica. Não botei o agente da passiva. Vocês vão deparar com outras orações assim também, tá? Porque não soa legal. Eu teria que botar a vacina recomendada a partir dos 6 meses por... Aí eu tenho que ter o nome da firma. Firma que eu digo assim, Anvisa, Secretaria de Saúde, Governo Federal, órgãos, né? Órgãos que se responsabilizem pela vacina, tá? Alguém tem que me autorizar. Eu botei por ele. Teria que ser o certo, seria por eles. Mas não tem eles aqui. Recomenda-se. Então, alguém está recomendando, eu não vou saber quem é. Agora eu vou passar para a voz passiva sintética. Vai ficar. Recomenda-se, já está, né? Ó. Recomenda-se. Agora eu tenho que saber quem é. É eles. Recomenda-se a vacina. A partir, já está bem dizendo a voz passiva sintética, a partir dos 6 meses. Oi. Pronto. Não, eu uso, eu fiz já para eles aqui, eu uso o PowerPoint. Aqui é só um exercício, aqui já tem até matéria que eu fiz lá na 8.1, eu fiz direto na aula. Aqui é só um exercício pendente, que ficou 2 questões passadas para ser corrigida. Já tem umas 3 semanas esse exercício, né? Nós corrigimos semana passada, faltou 2 questõezinhas que foi função sintática, não foi? Aí eu botei no Word aqui para ele, mas eu vou falando junto, porque quando grava a aula, já grava as respostas. Mas, se eu não me engano, já tem até aqui no pendrive que eu fiz lá na outra turma, já coloquei aqui. Eu uso... Aí eles sabem, né? Voz passiva. Não, a matéria já foi dada no Word, no caderno. Mas na hora de analisar, do jeito determinado, SI, predicado verbal, PV, predicado, duplo do predicado. Geralmente eu boto aqui, quer ver? Objeto direto. Eu geralmente faço no meu, aqui na... E aí eles fixam mais... Eu uso aqui... Peraí, não abriu não, o meu pendrive. Abriu sim. Eu uso o pendrive, que é a apresentação do PowerPoint. Eu uso como quadro. A locução aqui, eu uso... nominal. Só pode ser 4 classes gramaticadas. Artigo, adjetivo... Então, Regina, já são 10 horas. São 5. Peraí. Locução adjetiva. São 5. Só essas 5 classes pode ser... Aqui, pronto. Mas isso aí já foi...
Mas isso aí já foi dado desde fevereiro, que eu voltei a matéria do 7. Ali na hora do Tá vendo? hoje, né? Tinha hoje ativo, pode ser. Outro, ou da vacina. Identificação da voz passiva. Ativo, pode ser. Aqui, isso tudo aqui, Deisemar. Gente, vamos pro recreio depois. Vocês vão pro recreio, daqui a pouco a gente retorna, tá, meus amores? Aqui, isso tudo Ok. aqui eu faço para o ponto de quadro, tá vendo? Aí abro a tela aqui, ó. Eu faço, eu também. Tchau, Regina. Tchau, meu Deus. professora. Eu Tchau, falo. Regina. Mas não dá para eu levantar por causa do fone. Então, eu vou explicando direto aqui, ó. Mas eu faço isso aqui, ó. Tudo isso aqui, eu tenho todo o PowerPoint aqui, é aula deles. E outras aqui, atividade de português, eu faço exercício para eles, tá vendo? E outras aqui, tem até matéria que eu vou fazendo tudo no PowerPoint. E vou formando o PowerPoint para outra turma. Eu fiz esse aqui, que é muito difícil. Aí eu faço vários PowerPoint em forma de aula, usando como quadro, para poder eles trabalharem, porque fica difícil até para explicar. Então, como eu estou trabalhando desde fevereiro, ficou 2 questões, sabe, professora? Só 2 questões que faltam. Eu falei, como eu vou abrir para botar matéria nova, fazendo no PowerPoint, aí eu falei, então vamos corrigir aqui no chat mesmo. Mas daqui a pouco já vou abrir para eles. Vamos lá, deixa eu... eu tenho que voltar lá. Como é que eu vou voltar aqui? Peraí. Vamos sair um instantinho, fechar.